E eu posso constelar pai, mãe, parentes, irmãos e amigos? Oi, meu nome é Juliana Slicker e eu falo com você sobre constelação familiar. É o tema que eu trago nesse canal, que eu sempre trago conteúdos, reflexões. E hoje eu quero trazer uma dúvida de uma pessoa que fez um comentário, né? Escreveu essa dúvida lá no YouTube, quando assisti um vídeo anterior que eu tinha postado. Ela perguntou, a Andréia, ela perguntou: a gente pode constelar pais, a gente pode constelar parentes, né? Ou a gente deve constelar? Eu achei bastante interessante essa dúvida, por isso que eu estou gravando um vídeo para falar sobre isso, porque também é uma pergunta bastante recorrente dos grupos de constelação que eu conduzo, dos grupos de estudo, né, em que a gente aprende, que eu ensino técnicas para fazer constelação. Então, para quem é terapeuta, para quem trabalha nessa área, pode aprender algumas técnicas de constelação para atuar, né, junto aos seus clientes. E essa é uma dúvida que muitas pessoas perguntam, porque quando elas começam a ter contato com a constelação, muitas vezes, né, a gente tem aquela insegurança para testar com quem que eu vou fazer a primeira constelação, com quem que eu vou fazer o primeiro movimento, e naturalmente a gente quer tentar com o nosso círculo mais seguro para fazer. Só que é importante, e aí agora eu volto um pouco nas regras que a gente tem que seguir para conduzir uma constelação, né? Um bom constelador, quando ele vai fazer uma constelação, ele tem que ter clareza de alguns pontos, né? Primeiro de todos são as ordens do amor, claro, então saber que existe por trás de todos os sistemas as ordens de direito de pertencer, da hierarquia e do equilíbrio de troca, elas que regem todos os sistemas. Mas para isso também a gente tem que ter não um julgamento de nada do que a gente vai ver durante uma constelação. Então existem histórias nas famílias, existem histórias mais bonitas e menos bonitas, em que a gente, ao fazer uma constelação, a gente traz à tona. A gente tem a possibilidade de olhar para tudo aquilo. E quando a gente tem esse olhar, a gente tem que olhar com amor. Amor não é a gente passar a mão na cabeça de tudo, né? A gente falar, eu não vou nem tocar nesse tema porque é delicado, por amor não vou falar. Pelo contrário, quando o Bert diz que o constelador tem que estar num lugar distante, é como se ele estivesse olhando com uma outra câmera, numa outra perspectiva. E neste lugar, ele não tem julgamento, não tem preconceito e ele é cheio de amor, está cheio de amor. Isso vem de um texto do Bert. Então esse olhar a gente tem que ter, e o próximo passo que eu ia falar é sem preconceito. Quando a gente fala preconceito, é a gente ter um conceito prévio das coisas. Então também a gente olhar de uma maneira pura, neutra, e simplesmente trazer à tona o que existe naquele sistema familiar. E falar o que precisa ser dito, né? Mostrar, apontar onde existem as questões. O que acontece quando a gente vai constelar, então, amigos e parentes? A gente primeiro já conhece muito da história, então a gente já tem preconceitos, né? A gente já, sem querer, a gente acaba tomando partido de um lado ou de outro, a gente acaba defendendo mais um lado, a gente acaba achando que um tá certo, outro tá errado. Então a gente já entra também num julgamento. E às vezes a gente se depara com algumas coisas que é muito difícil de ser vista, então a gente tem aquela dor, putz, eu não vou falar aquilo para a pessoa não ficar chateada e tal. Então, eu respondi essa pergunta dando todos os exemplos e as circunstâncias que às vezes acontecem em uma constelação. Então, é muito difícil a gente fazer esse movimento, porque quando a gente faz a constelação, como eu disse, né, novamente, a gente com um parente, com um amigo, a gente tá já com os conceitos feitos, a gente já tem os nossos julgamentos internos, por mais que sejam leves, é muito difícil a gente se isentar totalmente. Então, quando a gente faz constelação de uma pessoa que a gente não conhece, é mais fácil da gente se colocar nesse lugar, tá? Ah, mas então é proibido, não posso, não devo? A gente pode fazer pequenos movimentos com todas essas ressalvas anteriores. Então a gente conversa, olha, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteça aquilo, pode ser que isso. E aí a gente, se achar que tem que parar, para, mas o recomendado é nem começar, é não fazer uma constelação mais profunda de um parente, de um amigo.
Juliana, como você faz para constelar você, né? Fazer você olhar para suas coisas? Eu tenho uma amiga que também é consteladora e às vezes nós trocamos constelação, mas assim, nós consteladoras já temos essa visão, né, de que às vezes tem que pôr o dedo na ferida e de que às vezes a gente precisa olhar para algumas coisas. Então, a amizade fica inabalada quando a gente já sabe de tudo que tem por trás. O que às vezes é muito difícil fazer quando a outra pessoa não tem esse conhecimento e essa experiência, né, com a constelação. Tá bom? Espero ter ajudado, ter respondido a pergunta, né, e ter ajudado outras pessoas também com mais essa reflexão e mais esse conhecimento sobre a constelação. Tá bom? Qualquer dúvida, não esquece de deixar aqui seu comentário. Quando possível, eu posso gravar um novo vídeo falando, respondendo algumas dúvidas. Se você não curtiu o canal ainda, não esquece de curtir para receber novos conteúdos. E se você já curtiu, aperta no sininho para você sempre receber a notificação de quando tem vídeo novo. Eu escrevi um e-book em que eu falo sobre 5 dicas para uma vida com mais consciência. Então, se você tem interesse, se você quer aprender um pouquinho mais sobre constelação e quer aplicar na sua vida, não deixa de baixar também esse e-book. O link está aqui em algum lugar dessa tela, é só você clicar que você recebe ele. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.